Amém, amados? Olha lá, ó. Quem achou aí na sua Bíblia, Números capítulo 14, verso 20, o texto diz assim: Então Iavé respondeu, eu o perdoo de acordo com a tua súplica. Pode esperar aí. Esse contexto aí é Deus falando com Moisés, depois que o povo de Israel para em Cades Barneia, vai entrar na terra prometida. Eu já falei aqui muitas vezes, eu amo muito a parte do Antigo Testamento, onde tem essa saída do povo do Egito, tem esse caminho de deserto e tem essa entrada na terra prometida. Eu olho para esse ponto da história, eu olho para essa passagem, para esses textos, e não tem como a gente não olhar para a nossa vida e trazer isso para a nossa realidade. Isso é muito poderoso, é muito real. Então, assim, eu gosto muito dessa parte da Bíblia, né? E é uma tipologia mesmo, é uma tipologia para nós, para a nossa vida, mas é uma realidade, e foi uma realidade para eles, maravilhosa, uma obra tremenda que Deus fez, quando Ele próprio tirou o povo dele do meio do Egito, da escravidão, para levar para uma terra prometida, e para constituir então esse povo como o seu povo, para estabelecer na terra desse povo. Então, eu amo muito essa parte da Bíblia, esses textos da Bíblia, então, nós trazemos para a nossa realidade, ele foi um fato real, é verídico, é poderoso, é eterno, ninguém pode mudar, anular isso, ninguém pode manchar isso, atrapalhar, estragar isso, mas ele também aponta para a vinda de Jesus, o nosso Senhor, que através da sua obra na cruz, ele fez exatamente isso com cada um de nós. Ele tirou a gente da escravidão, das mãos de Faraó, que é um tipo de Satanás, e nos fez promessa. Então eu gosto muito dessa parte, e eu digo para você uma coisa, irmão, nessa noite aqui, eu entendo que o Senhor soprou no meu coração esse texto. Eu sei que é um texto conhecido, eu sei que às vezes pode parecer para alguma pessoa ou outra, que a gente às vezes escolhe um texto mais fácil da Bíblia, não escolhe, eu sei que aqui quem prega, prega por causa de uma direção, às vezes se repetem as pregações, e não é coincidência, é Jesus operando no nosso meio, amém? Querendo falar com a gente, como você ouviu aqui o apóstolo falar, não importa, às vezes o difícil não é que não tá sendo falado, é que não está sendo ouvido, e a gente vê muito isso aqui nesse contexto aqui nessa noite. Então, é isso, eu gosto muito dessa parte. Então aqui o contexto desse texto que eu vou ler aqui, até o verso 24, é quando o povo de Israel para ali em Cádiz, aí Deus estabelece ali, você sabe da história, 12 espias, e eles vão espiar a terra, e aí eles voltam, a gente vai ler os textos aqui, mas aqui é quando eles voltam, e aí tem aquela reunião, eles trazem as provas dos frutos da terra prometida. É algo sobrenatural, assim, é algo que para os nossos dias, seria uma loucura contemplar aquilo que eles contemplaram, e aí, naquela discussão ali, olha, são 12 espias, 10, até citam o fruto, mas eles estragam a visão da terra, eles tentam, sabe, colocar uma terra assim, que tinha muito problema, muita objeção, muito obstáculo, muita dificuldade, mas aí tem dois que se levantam lá no meio, e o primeiro que se levanta é Caleb. Caleb significa fiel. Quando você for estudar aí tal, e olhar lá o que significado de Caleb, literalmente Caleb significa cão, mas não é cão num sentido pejorativo, é de um cão que é um cão fiel ao seu dono, que é aquele cão que espera o seu dono, que morre do lado do seu dono, que, eu não sei quem já assistiu aquele filme, Para Sempre ao Seu Lado, que conta a história daquele cachorro japonês, com Richard Gere, Hollywood fez um filme disso, e eu assisti aquele filme, faz muitos anos que eu vi aquele filme, e eu me lembro que eu fiquei uma semana com a minha alma doída de ver aquele filme. E aquele cachorrinho esperou durante muitos anos o seu dono, que morre de infarto, e todo dia ele ia na estação de trem e esperar o seu dono chegava, descia do trem, ele estava lá parado, sentado, esperando o seu dono, segundo a história do filme lá, e daquela raça de cachorro, é o cachorro que escolhe o seu dono, aquela raça, tem toda uma parte, sei lá, espiritual, mística para eles, não sei o que é, mas na verdade, essa fidelidade desse cão. Então, quando você lê literalmente cão, Caleb, não vai pensar que é uma coisa pejorativa, ruim, não, é nesse sentido de fidelidade, sabe, de
de estar ali, mesmo junto, do lado, sempre ali fiel, zeloso, sabe? De todo o coração. É isso que Caleb vai significar, e eu gosto muito desse conceito de fiel de todo o seu coração. Então, quando a gente vê aqui, é isso, Caleb se levanta, ele vai falar, gente, pelo amor de Deus, não é assim não. Cara, Deus falou, Deus fez a promessa, a terra é poderosa, a terra, o fruto dela é maravilhoso. Gente, as cidades são fortificadas, está tudo pronto para a gente só entrar, já comer uma uva poderosa, já comer uns figos, entendeu? Já tem vaca, tem leite, tem mel, tem gado, meu, tem tudo lá, é isso, e o mais importante de tudo, o olhar de Caleb, o foco dele, ele declara aí no texto muitas vezes, ó, e se o Senhor se agradar de nós, não tem para ninguém, aleluia. Pode falar para alguém aí, se Deus se agradar de você, ninguém pode te impedir, te deter, nada, nenhuma circunstância pode impedir o que Deus tem na sua vida, quando Deus se agrada de você, quando Deus se agrada de mim, quando Deus olha para mim e vê alguém fiel, olha para você e vê alguém fiel, e aí ele declara isso, gente, ó, irmão, e aí, olha o risco que está, olha comigo aí, Números capítulo 14, não estava no script, mas, Números 14, verso 10, antes de continuar para qualquer lugar. Então, depois que Caleb dá essa declaração, Josué rasga suas vestes, aí daí, então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas, quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedras, apedrejados. Irmão, hoje isso aqui é uma verdade que sempre existiu, né? Se você pegar a Bíblia, você vai descobrir isso, você vai lendo, você vai descobrindo isso, que sempre, é incrível, né? Sempre existiu situações assim, quando você se levanta em fé, quando você abre a tua boca para dar uma declaração de fidelidade, sabe, de estar ali com o Senhor, agarrado com Ele, e uma declaração que você tem fé, irmão, até os caras que andaram com eles 40 dias espiando a terra, que aqui, quando os 12 vão espiar a terra, é um líder de cada tribo de Israel. Então, Caleb é um líder da tribo de Judá, Josué é um outro líder de uma tribo, então aqui é tudo líder de tribo de Israel, líder sei lá, de milhares de pessoas, centenas de pessoas, são líderes, e aí quando um líder se levantou, olha, Deus é com a gente, Deus prometeu, e cara, ele está com a gente, vai ser fácil, vai ser mole, ele fala, olha, esses gigantes aí, que nós vimos, vocês viram na terra, que vocês estão falando deles aí, vocês estão levando ele em consideração, cara, para nós, eles são pão, é pão para a gente. Vocês estão falando que nós somos gafanhotos para eles, eu falo que eles são como pão para a gente. Então, gente, é o seguinte, Deus, além de tudo, Deus preparou uma ceia para nós, aí na terra de Canaã, porque nós temos a uva, que é um cacho poderoso, para fazer o suco, e nós temos o pão, que são eles. Deus preparou tudo, então, vamos tomar conta, vamos possuir aquilo que Deus prometeu. Ele se levanta, irmão, quando ele se levanta para falar isso, os caras querem apedrejar, então isso não é novo. Às vezes na tua casa, às vezes na tua família, às vezes na igreja. E aqui o contexto é tudo irmão, tudo gente que conhece a Deus. E a gente vai ver nos textos aqui que eles andaram no deserto. Eles viram, aqui no próprio texto, né? No próprio, o Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade de Israel. Vê o verso 11. 11. E o Senhor Deus falou a Moisés, até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio deles? Então todos eles saíram do Egito, todos eles viram Deus se manifestar de muitas maneiras no caminho do deserto. Todos eles viram a glória do Senhor, todos eles viram Deus fazendo coisas assim, sobrenaturais. E agora, diante eles vão entrar na terra, e aí vê a diversidade, dificuldades, aleluia, estamos aqui, só que aleluia. Dá até para aplaudir agora, junto com você, aleluia. Então, eles dão testemunho ali de fé,
Não, eu creio, Deus falou, tem uma promessa, aleluia. Não importa o processo, ainda que no processo seja difícil, tenha obstáculos, desafios, mas tem a promessa. E quem prometeu, irmão, ele é o Deus de Israel, que arrancou a gente do Egito, já fez sinais e maravilhas no deserto. Para tirar do Egito, foi com uma mão forte, poderosa. Já fez lá 12 pragas para o Egito, e para nós 10 maravilhas. 10 pragas para o Egito, e para nós eram maravilhas, que aconteceram aos nossos olhos. Então, gente, vamos lá, então, levantar e declarar a fé, declarar essa convicção de que Deus é fiel, de que vai acontecer, irmão. Os caras queriam apedrejar eles, não é novo isso, sabe, a tua fidelidade, a tua boca aberta, declarando a fé em Jesus, às vezes é isso, às vezes alguém do lado quer te apedrejar. Não vai dar certo, não acontece, não dá, você tem isso, você é aqui, então, entendeu? Você tem que lutar contra isso também. Acontece desde sempre, irmão. Desde sempre. Todos que se levantaram para declarar, olha, Deus falou, eu vou até o final, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, sabe, eu estou agarrado nisso, vai dar certo, vai acontecer. Irmão, se prepara para levar pedra. E até às vezes, infelizmente, de quem está perto, quem está do lado. Às vezes não crê junto, não crê igual, às vezes dentro do ministério. Às vezes alguém lá no ministério, lá em algum ministério da igreja, dá uma palavra. O pastor mesmo, o apóstolo mesmo já testemunhou aqui, até o Carlinhos já comentou isso aqui algumas vezes. Olha, vamos construir, numa época, não dá para construir agora, não, vamos construir agora, e vai, e constrói, Deus honra, Deus abençoa. Mas, irmão, hoje está assim, e está mais difícil hoje talvez, ou não sei se naquela época, mas não sei qual é mais difícil, mas sempre existiu. Não, olha, Deus é comigo, essa porta vai abrir. Se prepara, alguém vai encostar, e às vezes pode ser até crente mesmo, e dizer assim, não vai não é assim tão fácil, tem os gigantes. Não, irmão, fica com aquilo que Deus falou. Essa palavra entrou dentro de você, entrou pelo ouvido, e desceu no teu coração, e ficou lá, e está germinando, vai virar uma árvore poderosa de fé na tua vida. Fica com ela, irmão, não abre mão dela não, entendeu? Ainda que a gente tenha que ter esses embates, mas um embate a favor da fé em Deus, vale a pena se manter fiel nele, entendeu? Mesmo se alguém falar, não dá, é assim, é ruim, não é. Deus falou, e se Deus falou, eu fico com o que Deus falou, e desculpe, eu até te perdoo pela tua pedra, mas aí, o verso 10, por favor, não fica ruim não fica mal não, porque olha lá, quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro, irmão, a glória do Senhor livra os fiéis dele. A glória dele é que nos livra de sermos apedrejados, de afundarmos, de cairmos, sabe, de desistirmos, é a glória dele. Irmão, Deus tirou quando pessoas, ele ali ouvindo, dois dando um testemunho do poder dele, de que ele é fiel, de que ele é poderoso, de que vale a pena continuar, e 10 contrários a isso, contaminando todo o povo. Deus tirou, desceu na tenda, a glória dele veio na tenda, irmão, e todo mundo viu a glória dele vindo, e quando veio, Deus falou, olha, vamos matar todo mundo vai morrer, Moisés, só vai sobrar Caleb e Josué, e de você eu farei uma nova nação, você e Arão vão levantar, aí Moisés vai interceder, vai entrar no meio, vai clamar pelo povo, não, Deus, o Senhor tirou aí do Egito, não dá para fazer isso, vamos falar do Senhor, vamos falar mal do Senhor, não dá certo, e aí Deus, então, perdoa o povo, mas disse, eu perdoo eles, mas tem uma coisa, nenhum deles vai entrar na terra prometida, só Caleb e Josué. E Caleb, irmão, Caleb é uma bênção. Caleb é diferenciado. Então, volta lá para o verso 20, por favor, a gente estava lendo lá. Então Yahvé respondeu, eu o perdoo de acordo com a tua súplica. 21. Entretanto, eis que eu vivo, a glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb
visto que demonstra ter outro espírito, e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Aleluia. A hora que ele se levantou para dizer, não gente, ser fiel a Deus, é o melhor caminho. Deus falou, Deus deixou a gente ver a terra, Deus mandou espias, a gente entrou lá, viu até 40 dias, nós espiamos a terra, né? Vamos ver a terra, né? Volta lá em Josué capítulo 13, verso 18, Josué 13, verso 18, vou ler até o 20, perdão, Números, desculpa, Números 14, Números 13, verso 18, eu estou com os dois textos. Então observai como é a terra, como é o povo que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primícias, né? Das primeiras uvas, das primícias ali, no caso. Verso 26 até o 29. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus frutos. Contudo o povo que a habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguev, os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Quando o povo sai do Egito, presta atenção mais ou menos, eu não vou pedir para colocar o mapa, vai demorar muito. Tem um mapa lá, depois você procura na internet, você vai ver lá o mapa, de baixo para cima. Então, sai aqui do Egito, o povo sai do Egito, vai atravessar o Mar Vermelho, aí começa a extensão da futura terra de Israel. Então, vem do Egito assim, atravessa o Mar Vermelho e vai subindo. Aqui embaixo é o sul de Israel. E quando eles vão entrar na terra para espiar a terra, logo de cara tem o Monte Hebron ali, onde Josué depois vai conquistar. E logo de cara eles já entram na terra e eles vão andar toda a terra, vão percorrer toda a terra espiando, mas eles já de cara entram onde será Israel, na terra de Canaã, e já tem o Monte Hebron ali, e ali já tem os filhos de Anak, são gigantes, é uma descendência de gigantes, de homens poderosos, tem os nomes deles, é uma galera bem forte. Então logo de cara, ao entrar, para conquistar a terra, para espiar a terra antes, eles já entram e vê lá um Monte Hebron, e aí vê as cidades fortificadas, e dão de cara com quem? Com os gigantes. A primeira visão é os gigantes, que estão ali naquela parte da terra. Então, talvez para os 10 já assustou, já ficou meio, a terra é boa, mas, tem lá as questões ali de gigantes para atrapalhar a vida deles, e trazer medo ao coração deles. Josué capítulo 13, verso 30. É o próximo verso, por gentileza. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Isso é uma declaração de Caleb diante de tudo aquilo ali. Irmão, 12 homens que estavam no Egito, dentro do Egito. 12 homens que saíram do Egito através da mão do Senhor. 12 homens que estão agora, atravessaram o deserto, chegam agora em Cádiz e vão espiar a terra. Eles entram, 12 homens entram na mesma terra, eles ouvem a mesma palavra, eles andaram com o mesmo Deus, aí eles espiam toda a terra, e eles voltam, trazem o fruto da terra. Aí os 12 dão um relatório ali, olha, a terra é boa, o fruto dela é poderoso. Mas de repente, no meio do discurso, 10 começam a denegrir a imagem da terra que Deus prometeu para eles, colocando o que em ênfase? Colocando, dando destaque para as dificuldades,
para os gigantes, para os obstáculos, né? Quem eles tinham que enfrentar. Na contrapartida disso, Caleb, né, se levanta e diz: gente, a terra é boa, a terra é poderosa, mas acima de tudo isso, o Deus, o nosso Deus, é que nos garantiu a vitória já. O Caleb e o Josué, eles vão dar ênfase no Deus que fez a promessa, no Deus que está com eles, no Deus que deu a palavra e que liberou eles para conquistar aquilo. E vão dar ênfase, em segundo lugar, na terra, na qualidade da terra, do fruto dela, o quão bom é aquilo que Deus prometeu para eles. Em último lugar, Caleb e Josué vai citar os gigantes, ou seja, para eles, os gigantes, os inimigos que estavam na terra ali, os heteus, os heveus, tudo aquilo lá, era só um detalhe. Por quê? Porque Deus estava com eles, essa era a ênfase do coração deles. Irmão, homens iguais, que saíram, sabe, do mesmo lugar, que andaram com o mesmo Deus, que viram os mesmos sinais, e que receberam a mesma promessa. Mas agora, na hora de dar uma resposta, são respostas diferentes. E isso é terrível, porque aí Deus, irmão, se irou. Chega lá, a gente leu no capítulo 14, lá no verso 10 e 11, Deus desceu. Imagina, irmão, quando você lê na Bíblia, lá no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus desceu com essa ira, a coisa não ficou boa. E a gente viu ali que não ficou boa de novo. Mas Caleb manteve ali a sua posição, a sua palavra ali. Né? E aí, eu queria dizer para você isso, que Deus fez promessas para nós. Amém? Deus tem promessas para nós. Né? Quarta-feira eu ouvi o Salvador pregando aqui, e ele citou que esse ano fazem 30 anos que ele está na igreja. Esse ano fazem 30 anos, dia 25 de janeiro, fez 30 anos que eu vim de São Paulo para cá. Feriado em São Paulo, é aniversário de São Paulo, meu tio me pegou, colocou no carro e falou: vamos embora, ou você vai morrer ou vai ser preso aqui, então eu vou te levar embora para tua mãe, vou te entregar para tua mãe, e aí pelo menos eu fico mais tranquilo. E no dia 25 de dezembro, de janeiro, 96, nós viemos para cá, e eu fiquei aqui a partir de então, e Deus começou um processo na minha vida. Eu comecei aí na igreja mais ou menos em março, em abril, e aí em junho eu realmente firmei na casa do Senhor ali, na rua São Paulo ainda. Depois de um ano mudamos para a rua Amazonas. Então esse ano faz 30 anos de caminhada com o Gemão. Tem muita coisa que não deu certo nesse tempo, viu? Tem muitos caminhos tortuosos desse tempo aí. Mas um dia, Deus fez uma promessa. Fez muitas promessas. Eu lembro de cultos que Deus fez promessas tremendas para o Salvador, para a Dani, que a Dani ia ganhar muitos dólares. Já cumpriu, já, irmão? Já cumpriu, né? Aleluia. Aleluia. O bolso está cheio de dólar, de verdade. Lud? Está cheio de verde. Irmão, você vai para a promessa também, irmão. Pode falar: Senhor, cadê as verdes? Amém? Eu vi promessas maravilhosas, assim, lá da caminhada. A gente viu, né? Mas eu vi muito mais pessoas recebendo promessas maravilhosas. Eu olho para você e digo assim: onde estão elas? Muitas delas, infelizmente, ficaram pelo caminho, mas elas têm uma promessa. Agora, o processo, irmão, para alcançar a promessa, não é fácil. Né? Essa semana eu coloquei lá no grupo de leitura da Bíblia, lá um pequeno, que Deus ministrou muito meu coração, lendo lá Gênesis 25, 26. Né? A gente vê que o Isaac, ele casa com 40 anos, ele tem lá o sonho de ter filho, aí ele descobre que a Rebeca era estéril. E ali, irmão, Abraão era amigo de Deus, Abraão tinha um grande testemunho com Deus, andava com Deus, mas demorou 25 anos para Deus cumprir em Abraão a promessa que ele fez. Agora o Isaac vai casou, 40 anos, e ele quer ter filhos, e ele descobre que ela também é estéril, igual a mãe dele foi, por um tempo. E aí ele vai orar, e a Bíblia diz lá em Gênesis 25, que ele orou insistentemente ao Senhor, para curar a esterilidade de Rebeca. E aí, 20 anos depois, nascem os filhos dele. Irmão, tem uma promessa. Deus é com a gente, mas eu não posso sentar e ficar tranquilo, não. Tem um processo. E no processo tem os gigantes. No processo tem os heteus. No processo eu tenho que entrar na terra prometida e tenho que conquistar, eu tenho que continuar. E aí está o Caleb se levantando, dizendo assim: olha, Deus falou comigo. Deus falou com a gente, Ele prometeu, se Ele se agradar de nós, irmão, ninguém pode segurar a gente, fica firme na palavra, crê em Deus, irmão, o mesmo povo, o mesmo Deus, viveram as mesmas coisas, mas o texto diz
E Deus declara isso. Caleb teve um espírito diferente. Sabe o que é isso, irmão? É Caleb com 40 anos, indo espiar a terra e voltando, dizendo, Deus é com a gente. E aí, o povo desce, tem aquela situação ali, e Deus fala, podem todos vocês voltarem para o deserto. 40 anos, irmão. 38, porque eles ficaram 2 anos em Cades Barneia ali. 38 anos de deserto, onde todo aquele povo morre. E só vai chegar de novo aqui, voltar depois de 40 anos, depois de 38 anos, totalizando 40 anos de novo, que eles vão chegar de novo em Cades Barneia e vão parar na porta de novo ali. 40 anos, para todo mundo morrer. E só chegar ali Josué e Caleb, depois de 40 anos. Irmão, Caleb tinha um coração fiel. Eu não sei como é que está o teu coração hoje. Eu não sei quanto tempo está de caminhada com Jesus. Eu não sei as coisas que você viveu, e que você está vivendo hoje, ao entrar aqui, por exemplo. Mas certamente Deus tem promessas para você. Deus tem aliança com você e comigo. O nosso Deus, irmão, já fez obras maravilhosas. O próprio Deus, quando a glória dele desce, ele diz, cara, esse povo não viu as maravilhas que eu operei, os sinais que eu fiz dentro do Egito para arrancar eles, os milagres que eu já operei, a água que brotou, o pão, o maná que caiu do céu, sabe? Eles viram tudo isso, as curas, os livramentos, as vitórias que eu já dei contra inimigos que se levantaram. Irmão, então talvez passou aí 30 anos, talvez passou aí, sabe, não sei, 15 anos, 20 anos, 40, não sei quantos anos passaram. Desde o dia em que você saiu não, desde o dia que você foi arrancado pela mão poderosa do Senhor do Egito, e teve a sua vida mudada, transformada, sabe assim, abençoada, tocada pelo poder dele, e recebeu promessas ainda, irmão, eu não sei quanto tempo faz isso, o que eu sei é que você não pode desistir, a gente não pode esmorecer, não pode caminhar dizendo assim, não aconteceu, eu estou desanimado, eu estou triste, não vai acontecer na minha vida, a coisa mudou tudo, sabe, tomei caminhos assim muito estranhos, muito esquisitos, eu desfaleci, eu me enrolei, não pode ter isso. Deus te livrou, Deus agarrou você lá com a mão dele, e falou, esse aqui é meu, essa aqui é minha, esse aqui eu tenho propósito na vida dele, eu tenho propósito na vida dela, e eu vou tirar ele daqui, hoje encerra, sabe, a escravidão de Faraó, sobre a vida dele, porque eu desci, eu vi a aflição dele, eu vi a aflição dela, e eles são meus, e eu vou levar eles num lugar poderoso. E aí quando você ouve isso, irmão, você tem que ter, não adianta, a tua parte, a minha parte, é agarrar essa palavra e ter fé nela. Eu tenho que me levantar em fé nela para viver dia a dia a palavra que o Senhor me deu. Para dizer, não, hoje foi um dia de guerra, de luta, de derrota, foi um dia, sabe, de tristeza, alguma coisa deu errado, sabe, mas assim, eu vou continuar agarrado com o Senhor, eu estou com Ele. Por quê? Porque ele é fiel, ele tem uma porta aberta, ele tem um escape, ele tem uma libertação, ele tem algo novo para a minha vida, porque ele prometeu. Então tem a promessa, mas tem o processo, irmão. E é o processo que está assustando as pessoas. Talvez você recebeu uma promessa e achou assim, não, tem uma promessa com meu pai lá, tem uma promessa para mim, vou ficar aqui de boa, vou viver de qualquer jeito, não, vou levando aí, uma hora acontece. Não, irmão, não, você tem que continuar com o teu coração fiel ao Senhor, você tem que amar o teu Deus, de verdade, você tem que estar junto com pessoas, com o povo de Deus, você tem que estar, sabe, aliançado com Deus e com o povo dele, porque é aqui, na casa dele, diante do povo dele, eu sou ministrado por uma palavra que vem do altar. Irmão, tinha um Moisés, sabe, que vinha, a palavra vinha para ele passava aquilo para o povo, sabe, e o povo era abençoado. Quando o povo ouvia e colocava em prática e andava no caminho, irmão, as portas se abriam, não tinha inimigo que ficava de pé. O problema é quando eu vou me perdendo pelo caminho, quando eu vou me afastando. Lembra do povo de Israel,
que sai do Egito, numa das caminhadas que eles estão lá, alguns ficaram fracos. Tinha pessoas idosas, talvez ficaram em alguma enfermidade. Por quê? Porque lá não era para ficar enfermo, né? Porque Deus falou, olha, as enfermidades que vieram para o Egito, vocês não vão passar por ela. Mas quando o povo se rebelava, então abria brecha. E aí o povo ia ficando para trás, ia cansando, ia ficando mais afastado. Os amalequitas vinham, né, de maneira sorrateira, miserável, né, diabólica, e pegavam esses que estavam mais para trás. Então, irmão, nunca é um bom negócio ficar para trás. Tem que andar junto. Não, fala de novo, tem que andar junto. E a gente bate nessa tecla aqui constantemente, seja no altar, seja pessoalmente, seja em gabinete, seja como for, a gente bate nessa tecla constantemente, não fica para trás. Porque ficou para trás, se afastou, irmão, o bicho começa a trabalhar, não, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, não estão falando de mim, não tem ninguém falando de você. O máximo que estão falando de você, e aí eu creio, é, aquela irmã é uma bênção, aquele irmão é uma bênção. Uma hora ela vai firmar com Jesus e vai ser uma potência nas mãos de Deus. Então, irmão, fica junto, anda junto. O povo saiu do Egito junto, andou no deserto junto. Devia andar melhor no deserto, né? Pisaram na bola. Mas entraram na terra junto. Era um povo entrando na terra. Não era o plano de Deus que entrasse 1, 2, era o povo. E aqueles que foram ficando para trás, pereceram no deserto, foram pegos pelo inimigo. Então, se ajunta, se aglomera, chega perto, entendeu? Anda perto do povo de Deus. Alguém vai te abençoar com uma palavra, com alguma coisa. Então, esse aí é o Caleb, né, que tem essa fé assim, tremenda, esse espírito diferente, como a Bíblia manda a gente ter sobre isso. Eu queria ler rapidamente, eu não quero me demorar muito hoje, né? Aleluia. Eu queria ler agora Josué. Agora vamos para Josué, capítulo 14, texto que você conhece. Verso 6 em diante. Vamos ler do verso 6 até o verso 9. Aí Josué já passaram ali 40 anos ali, que já passou aquele dia lá que Deus queria matar todo o povo, ele perdoou. Aí lá no Jordão ali para entrar na terra de Canaã ali em Cades Barneia, ali ele manda o povo voltar para andar no deserto mais 40 anos, até matar aquela geração rebelde que se levantou contra, que não creu, que murmurou, que ficou ali, né, falando um monte de bobagem, que difamaram a terra que Deus levou eles para ver. Aí 40 anos passam, eles estão de novo em Cades Barneia, e aí Josué consegue então romper com isso, quebrar esse ciclo ruim, né, essa coisa de murmuração. Agora tem um povo ali cheio de fé, e eles entram em Canaã e começam a tomar a terra. Tem a Arca da Aliança que vai na frente, e Deus vai dando muitas vitórias para Josué. Irmão, Deus deu tanta vitória para Josué. Sabe por quê? Tem muitos segredos, mas um dos segredos presta atenção, quando você lê o livro de Josué, tudo que Deus manda Josué fazer, ele faz. Vou repetir, tudo que Deus manda Josué fazer, ele faz. Aí chegou um dia numa batalha, que Josué tinha que ficar de dia ainda, se escurecesse ia ficar meio ruim. A Bíblia fala que ele parou e orou, falou: Senhor, para o sol, para a lua. Você está pensando assim, Josué era um cara diferente. Caleb era um cara diferente. Não era, irmão, era homem igual você e eu. Ser humano igual a gente, que servia o mesmo Deus que você serve. Sim ou não? Parecendo Macedão. Com esse microfone então ainda, né? Falando sim ou não? Irmão, igualzinho a você e eu, o mesmo Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. É o mesmo Deus. É o mesmo Senhor. E ele orou. Sabe o que Deus fez? Deus parou o sol. Deus deteve a lua.
E Josué teve vitória contra todos os seus inimigos. Tudo que Deus falou para Josué fazer, Josué cumpriu. O dia que Josué fez uma oração, Deus fez algo tão poderoso. É que Deus fala comigo, e eu não faço. Deus fala comigo e eu não faço. Deus fala comigo e eu não faço. Aí vai chegar a minha angústia, a minha tribulação. Aí eu vou orar e eu quero que Deus faça o que eu falei. Ele não vai fazer. Não é heresia, ele não vai fazer. Deus tem um coração dele voltado assim, e querendo abençoar os fiéis dele, irmão. Aquele que paga o preço, aquele que chora, mas continua lutando. Aquele que não é qualquer coisinha que desiste, que volta para trás, que desanima. Hoje eu não estou afim, eu não vou. Irmão, só serve quando está tudo bem. Não é assim, irmão, sirva ao Senhor. Tirando o pecado, que aí eu preciso ficar no banco sentado e arrumando a minha vida. Mas tirando isso, irmão, não é tribulação, não é luta, não é confronto, não é gigante que impede você de lutar e de servir ao Senhor. Fica firme, irmão, fica agarrado com o Senhor. Sirva a Ele. Talvez o dia que você acha que você está muito mal, é o dia que Ele vai te usar tremendamente. Eu não posso... Não vou falar isso, não vai atrapalhar. Aí chegou Josué agora, o povo já entrou, conquistou um monte de terra, né, já venceu muitos inimigos. Aí chega o capítulo 14. E aí a história de Caleb se completa. Os filhos de Judá, e Caleb era líder, lembra da tribo de Judá lá atrás? É a mesma tribo. Os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué em Gilgal. E Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe declarou: bem sabes o que Yahvé afirmou a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito em Cades Barné. Presta atenção. Ele está falando uma coisa. Caleb chega para Josué, você é o líder, você conquistou aí, Deus te usou, nós estamos aqui agora. Presta atenção, Josué. Você sabe, e eu também sei, eu me lembro perfeitamente da promessa que Deus me fez lá em Cades Barneia, há 40 anos atrás. Ou aqui no caso, 45 anos, porque a gente vai ver aqui que ele está com 85 anos agora. 45 anos se passaram. 40 anos que o povo entra na terra, aí tem todo um período para conquistar, e chegar no capítulo 14, e aí está o Caleb. Se você lembra. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra do dia em que você se rendeu a Jesus? Você lembra aonde foi? Você lembra como foi? Você lembra quem estava pregando? Você lembra o que Deus falou? Você lembra como foi? Tem pessoas que não se lembram disso. O dia que o Senhor te batizou com o Espírito Santo. Irmão, esse é um dia, é o segundo dia mais poderoso. O primeiro é o dia que você se rendeu a Jesus. E o dia que o Senhor fez a promessa, você lembra dela ainda? Ou a promessa se perdeu na tua mente, no teu coração? Ou você lembra da promessa? Ou você lembra das promessas? Ou elas estão realmente vivas dentro de você? Quando você acorda, você diz: Senhor, tem promessas do Senhor para a minha vida. Esses dias o apóstolo pregou aqui domingo e falou sobre ganharmos almas. E no meio da mensagem ele diz assim: está aqui o pastor Marcos que vai batizar quem você trazer aqui, quem você ganhar para Jesus, ele vai batizar aqui. Bom, amém. Nós vamos batizar nas águas, amém? Vamos. Mas eu também quero ganhar almas junto com você. E a gente começa a orar por isso, porque tem promessas lá atrás. Tem promessas lá atrás. Tem uma promessa dentro do tanque de batismo. Eu descendo no tanque de batismo, era do lado do altar, eu descendo uma escadinha assim, eu era cabeludo ainda, estava descendo o tanque, e o apóstolo Saul estava lá dentro, e ele olhou, eu descendo na escada, ele apontou e falou assim: olha, você, do mesmo jeito que você foi louco, Deus vai te usar para ganhar outros muito loucos igual a você. E vira e mexe, eu estou envolvido nessas coisas aí. Então eu gosto de dessas casas de recuperação. Tem gente convidando para ir em alguns lugares. Eu estou aí tentando ir, mas vai dar certo em nome de Jesus. Eu me lembro que um dia, no culto de domingo, lá na Rua Amazonas, acabou o culto, vieram procurar o apóstolo. E diz: eu tenho um demoniado lá na casa de recuperação, lá na rodovia lá. Ele falou: eu vou liberar 3 aí hoje. Vou liberar hoje.
mas fala lá para a liderança lá da casa que tem que arrumar a cobertura espiritual. Então eu vou liberar aí, vai o Cabelo, vai o Bosquete e vai o Serginho. E nós montamos no carro e fomos. E chegou lá, irmão, estavam os seguranças da casa de recuperação, com um choque na mão, os internos tudo sentado no chão, todo mundo assustado. Aí eu falei, cadê o rapaz? Ah, tá trancado num quartinho lá, solitária lá, né? Um quartinho mesmo, com aqueles blocos de cimento, sabe aqueles blocos de cimento grandão assim, ó? E uma porta só e não tinha nada dentro. Eu trancaram lá dentro, pelado. Eu falei, vocês trancaram, trancamos, não tinha. Aí estava indo lá, falei, vamos lá ver então ele. Aí o guarda falou assim, o quê? Você está louco, você não viu o que eu vi. Eu falei, não, vamos lá. Eu vim aqui para ver para isso, vamos lá. Ué, eu vou sair lá para vir aqui, vamos lá. Não, eu falei, vamos lá. Aí ele foi do meu lado assim, ele falou assim, eu sou crente desviado. Eu falei, então volta para Jesus correndo. Ele tremia, com laser na mão, ele tremia. Rapaz, o que eu vi aqui hoje, eu quero ir para Jesus. Eu falei, volta para Jesus, cara, procura uma igreja, vai e volta. Você viu aí o bicho falando? Já coloquei um pânico, porque às vezes tem que ser assim, tem que ser no terror. O cara, né? Aí ele foi abrir a porta, eu falei, tem certeza? Eu falei, tenho, abre a porta. Mas no caminho, presta atenção, no caminho, descendo a rampa assim para ir nesse quartinho, ele falou isso, ele falou uma outra coisa, ele falou assim, o demônio falou na boca dele. Tá vindo 3 aí. Nós vamos sair, mas depois nós voltamos. Então nós chegamos ali, nem teve, entendeu? Nem aconteceu, porque eles saíram antes, porque eles são derrotados, né? Mas eles conhecem você. E eu entrei no quarto lá, abriu a porta, tirei ele de lá, perguntei o nome, conversei, ele estava lúcido já, né? Ele estava normalzinho e tal, saiu, e nós demos uma palavra ali. Irmão, por que isso? Porque isso, irmão, é o que Deus tem. Quando Ele tem uma promessa, Ele cria situações, Ele te põe na promessa, e Ele usa você, e Ele abençoa você. Ele prometeu coisas para você que não prometeu para mim, e aquilo que Ele te prometeu, irmão, Ele vai fazer você viver elas, mas vai viver cheio da glória dEle, essa experiência, vai conquistar, vai tomar posse, vai viver, vai pegar o fruto, vai entrar. E Caleb lembra dos detalhes. Irmão, você lembra dos detalhes da promessa? Ou você esqueceu? Caiu no esquecimento. Deus falou talvez alguma coisa lá, mas eu não lembro direito. Irmão, o que é isso? Pelo amor de Deus. É promessa de Deus para a sua vida. Você tem que ter ela fresca na tua cabeça. E quando você estiver vivendo ela, você vai testemunhar dela. Olha, isso aqui Deus falou comigo e está cumprindo hoje. Aleluia. Então mantenha fresco aí na memória a promessa, no coração a promessa. Fresco não, mantenha quente no teu coração aí a promessa que Ele te fez, porque Ele é poderoso para cumprir na tua vida ela. Ele é fiel, não, Ele vai te levar lá. E aí, tá ali, ó, eu lembro perfeitamente, a meu respeito e a teu respeito em Cades Barneia. Faz 40 anos, Josué, perdão, 45 anos, né? Vai ter o texto aí. Verso 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar essa terra, e eu lhe prestei um relatório sincero, como eu via. O meu coração é esse, ô Josué, meu coração era esse há 40 anos atrás, e quando eu tinha 40 anos, meu coração é o mesmo hoje. O relatório que eu dei foi verdadeiro, porque eu criei no que eu falei. Deus ia nos dar vitória aquele dia. Por mim eu tinha ido até o final, porque eu creio que Deus ia fazer uma obra sobrenatural lá no meio de Canaã, naquela época. Verso 8. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo, ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. O nome dele, né, está exatamente ligado com a sua postura. Caleb é fiel, e a postura dele é de um homem fiel a Deus. Não vai acontecer, porque Deus falou. Deus é comigo, vai dar certo. Eu vou ter a minha cura, eu vou ter o meu milagre, eu vou ter aquilo que Deus prometeu, vai acontecer, porque Ele é um Deus bom, misericordioso, todo-poderoso, e que dá coisas boas para o teu povo, para o povo que é fiel. Ele tira do deserto, Ele tira do Egito para levar para uma terra boa, de promessa, de bênção, sabe, para viver uma vida poderosa, para testemunhar da glória dEle. Então é isso que Deus tem para nós. Fica firme na promessa, irmão. Fica firme na promessa.
mesmo que o processo possa ser, aos teus olhos, sabe, desafiador, ainda que haja gigantes, fica firme na promessa, irmão. E o processo faz parte, mas no processo ele te dá vitória. Verso 9. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou, certamente, a terra em que pisou o teu pé, te pertencerá por herança, a ti e aos teus descendentes para sempre, porque obedeceste perfeitamente a Yahvé, aleluia, o meu Deus. Vamos ler tudo já, né? Verso 10. Desde então o Senhor me guardou com vida, de acordo com a sua promessa. Tem promessa aí? Eu vou falar uma frase que já virou debate, já é assim ou não, mas quem tem promessa não morre, irmão. Se andar com o Senhor, se não ficar tomando um caminho de besteira, de iniquidade, quem tem promessa não morre, até viver a promessa. Você vai viver a promessa que Deus te fez, irmão. Porque o Senhor vai te guardar, a mesma glória que guardou lá na tenda contra as pedras dos irmãos, é a glória que te mantém, irmão, dia a dia, para você viver a promessa. Mas pelo amor de Deus, não saia debaixo da mão do Senhor, porque aí não tem quem te guarda, irmão, é Ele que te guarda, é Ele que me guarda, aí eu saio debaixo da mão dEle, como é que fica, irmão? Aí eu morro, não é para fazer isso, não, é para manter a sua fidelidade, ele mantém a fidelidade dEle, de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e eis que agora estou com 85 anos, presta atenção, ele não era super poderoso, ele não era um homem diferente, ele não era um homem do tempo de Adão, ele não, irmão, era um homem semelhante a nós. Quem manteve a força dele, o vigor dele, quem guardou ele em vida? O Senhor. Por quê? Porque ele era um cara fiel ao Senhor, porque ao espiar e voltar, ele continuou sendo fiel ao Senhor, mesmo vendo os desafios, mesmo vendo as dificuldades, ele manteve a fidelidade dele, ele foi fiel. E Deus manteve ele na tenda contra as pedras, e Deus manteve ele em vida e fortaleceu ele, guardou, sabe, a força dele dentro dele. Irmão, para que fonte da juventude, irmão? A unção é que te renova a cada dia. É o poder de Deus que nos renova, que nos mantém aqui dia a dia, que nos faz passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você está servindo ao Senhor com a tua alegria ainda, aleluia. Amém? Se alegra aí, pô. Com esse microfone aqui, você não vai se alegrar aí, pô, pelo amor de Deus. Verso 11. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão, tendo, nesse momento, o vigor para ir à guerra como tinha naquela época, aleluia. Bendito seja esse microfone, aleluia. Irmão, fala aí, o mesmo vigor de 45 anos atrás, para ir espiar a terra e andar 40 dias e voltar com um relatório, o mesmo vigor, ele sentia dentro dele a mesma força, o mesmo vigor, a mesma unção. E você, e eu, 30 anos depois, como é que eu entro aqui? Hoje eu entrei aqui renovado, não sei o que aconteceu, mas eu entrei aqui renovado já hoje. Eu entrei aqui trombando com gente, mas estava felizão. Não pode ser eu, irmão. Só pode ser o Senhor, aleluia. É o Senhor que te abençoa com saúde, com energia, com gás, com pique, aleluia. Ou não? Irmão, é isso. Olha lá, todavia ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Irmão, como está a tua força hoje? Gente que começou a servir ao Senhor há pouco tempo, já está se arrastando. Pelo amor de Deus, que o Senhor te renove. O Senhor trouxe você aqui hoje para renovar a tua força. Não é para outra coisa, é para renovar a tua força. Irmão, qual é o teu vigor hoje? Qual é a tua alegria? Qual é o teu ânimo de servir ao Senhor? Talvez as pessoas tenham alegria, tenham ânimo, tenham energia para fazer qualquer coisa. Para ir para uma festa, para ir para uma viagem, para ir para um churrasco, para ir para sei lá para onde. Mas quando é coisa
que envolve o Senhor, a casa dele, o culto a ele, o serviço a ele, aí vem o desânimo, aí vem a tristeza, aí parece que está tudo errado. Irmão, aqui um homem de 85 anos, tenho nesse momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Se a guerra se levantar hoje, irmão, como está o teu vigor? Como está a tua força? Como está a tua fé? Você vai se levantar e lutar de novo, e guerrear de novo? Ou vai sentar e dizer assim, eu não aguento mais. Deus não me ama. Acabei de sair de uma e chegou outra, irmão, vai chegar outra. Porque Ele sabe quem é você, Ele sabe que você tem um espírito igual ao de Caleb, que vai se levantar e dizer assim, Senhor, é outra batalha, então eu vou guerrear de novo. Porque eu tenho visto o Senhor trabalhando na minha vida, dia após dia, ano após ano. A tua fidelidade até me constrange, Senhor. Que é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que te livra. É Ele que te sustenta, irmão. Mas que você chega lá com 90 anos, vindo para o culto, com alegria no coração. Talvez tenha uma dorzinha aqui, talvez tenha uma coisinha ali, mas você vai. Verso 12. Agora, pois, dê-me a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam os Enaquins, em suas grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. 13. Então Josué abençoou Caleb filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. 14. Por isso, até nossos dias, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi obediente e perseverou em seguir o Eterno, o Deus de Israel. 15. Antes disso, a cidade de Hebrom, pode parar no 14. Irmão, nesse dia aqui, está lá a reunião, ele está falando para Josué, olha, você lembra que foi assim, que aconteceu isso, e foi falado isso, eu estou com a mesma força, mesmo vigor. E aí Josué abençoou ele, falou, então vai. Mas não é assim, beleza, Caleb, então vai. Entendeu? Está tudo lá limpo já, arrumadinho. Não, os inimigos estão lá ainda. Eles estão lá ainda no monte Hebrom ainda. Caleb tinha que sair daquela reunião ali e juntar o seu povo e guerrear de novo. Não é que já tinham entrado naquela região, já tinham tomado tudo, era só agora Caleb chegar lá e... Não, irmão, ainda estavam lá os inimigos. Eles estão aqui entrando na terra, e tem lugares ainda que não foram ainda eliminados os inimigos, e aí Caleb vai e guerreia, e luta, e aí ele se assenta naquilo que Deus tinha para ele. Então eu sei, eu entendo, que às vezes pode estar meio pesado, meio difícil, mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, presta atenção, eu tenho plena convicção pelo Espírito Santo que Deus nos trouxe aqui nessa noite para ter a nossa força renovada. Eu não tenho nada no meu coração além disso. Deus nos trouxe aqui para renovar nossas forças. Porque talvez são 5 anos e muita coisa aconteceu. Talvez com um ano, muita coisa andando com Jesus, muita coisa aconteceu com você. E talvez veio peso, né? Aí às vezes o diabo usa isso para tentar parar, desmotivar você, desanimar você. Talvez fazem 10 anos, 30 anos, não sei quantos anos fazem. E talvez pareça que não há mais vigor para continuar guerreando, mas o Senhor manda te dizer, Ele trouxe você aqui para renovar a tua força nessa noite. O Senhor trouxe você aqui para você voltar ao primeiro amor que você cantou aqui nessa noite. Isso daqui para mim é primeiro amor. Isso daqui para mim é primeiro amor. 45 anos depois, um homem com 85 anos, ele fala, tem a promessa. E o Deus que fez a promessa, me guardou em vida e tem renovado a minha força a cada dia. E eu vou para a guerra de novo. E eu vou conquistar aquilo que Ele me prometeu. Porque Ele me trouxe até aqui. Eu lembro da promessa. A promessa está fresquinha aqui e aqui. O diabo e nem os homens conseguiram tirar daqui nem daqui. A minha mente sempre esteve no Senhor.
O meu coração é dele. A promessa está fresca. E ele vai cumprir ela. Porque ele é o Deus que eu sirvo. Eu já vi tudo que ele fez. E eu fui sincero quando eu disse: se Deus é conosco, ele vai nos dar vitória. E ele é conosco. E ele vai me dar essa terra. Eu vou pisar nela, eu vou viver. Eu não vou morrer antes de ter a promessa cumprida na minha vida. Fica de pé, eu queria chamar o pessoal do louvor rapidamente aqui. Esse cântico que nós cantamos aí. Na essência da adoração. Irmão, tem um momento da nossa vida, aqui daqui a pouco as luzes vão apagar. E eu vou para casa. Você vai para a tua casa, ou vai para algum lugar comer alguma coisa. Vamos para casa, vamos comer. Mas as luzes vão se apagar daqui a pouco aqui. Fecha aí os teus olhos por um instante. Caleb recebeu uma promessa, ou antes da promessa ele recebeu uma direção. E ele foi, e ele viu tudo aquilo que Deus tinha para ele. E eu sei que é assim, irmão. Alguém um dia, Deus usou alguém, ou Deus, através da palavra dele mesmo, você lendo, saltou algum texto, em alguma situação da sua vida. Ou Deus usou alguém, ou Deus te deu um sonho, usou os profetas dele, para falar com você. Para você ter, talvez, uma imagem daquilo que Deus tinha de promessa para a tua vida. Mas tem a promessa e tem o processo depois da promessa. Mas, irmão, aquilo que é de mais maravilhoso é não a promessa, é o processo. Porque quando você chegar lá e alcançar a promessa, e conquistar a promessa, e entrar na promessa, você vai olhar para trás e vai ver o processo, e você vai ver o quanto Deus se manifestou na sua vida, no processo. Porque a promessa é maravilhosa, é legal, é boa, Deus vem e fala. Mas é no processo, no dia a dia, em que Ele se manifesta de verdade, para levar você até conquistar a promessa. E esses são dias, irmão, gloriosos. Quantos livramentos o Senhor nos deu até aqui. Quantas curas, quantas portas Deus fechou. Eu me lembro que uma vez em Anápolis, já falei isso umas vezes, vou falar de novo. Uma vez em Anápolis, eu tinha ido embora daqui para trabalhar lá. E eu tinha um amigo que tinha uma livraria evangélica, um grande amigo que eu levo para a minha vida inteira. 2 grandes amigos de lá, inclusive. Um está na Irlanda, é pastor na Irlanda hoje. E o outro está lá em Anápolis ainda. E esse de Anápolis, ele está lá, o Ricardo, ele tinha uma livraria evangélica. E ele tinha uma irmã lá na igreja dele, a irmã Cida, uma profeta, uma mulher de Deus. E ele tinha um porão embaixo da loja dele, a gente se reunia lá toda semana para orar, nós 3. Eu, o Ricardo e o Ivanildo, nosso outro amigo. E de vez em quando ela ia lá, essa profeta amiga dele ia lá e orava com a gente. Eu me lembro, eu nunca me esqueço, eu lembro certinho a imagem, o ambiente, como se eu estivesse lá agora, inclusive. Eu, fechando os meus olhos, eu me lembro daquela manhã. Estávamos ali os 4 de mão dados ali, sem ninguém, sem holofote, sem púlpito, sem microfone. E ela falou: meu filho, o Senhor manda te dizer, eu sou o Deus que rolou pedras da sua vida, do seu caminho, e vou rolar outras ainda. Irmão, naquele dia, naqueles dias, Deus tinha acabado de rolar uma pedra na minha vida, e era uma pedra que ia me matar. E daquele dia, quantos anos isso? Quantas pedras Ele rolou e tirou do meu caminho já? E hoje no processo eu olho para trás e eu vejo a manifestação dEle. Quantas vezes Ele se manifestou? Quantas curas, quantos livramentos, quantas portas que Ele fechou, porque Ele sabe que se Ele abrisse eu morreria.
Então não reclama aqui das portas que se fecharam para você, porque foi o Senhor que te fechou, porque Ele vai te levar ainda. Ele te fez promessas e é Ele que te guarda para levar até lá. É o mesmo Deus que renova a tua força para estar aqui nessa noite, sendo ministrado pela palavra dele, dizendo assim, ó, não para, não desista, eu fiz a promessa para você, mas tem o processo, e no processo, eu estou nele, 100%, eu me manifesto nele, é eu que te livro, é eu que te guardo, eu que renovo as tuas forças. Irmão, eu também canso, eu também desanimo, eu também me entristeço, eu também penso em parar, mas o Senhor vem, Ele vem, Ele renova, Ele toca. O dia mau passa, porque o Senhor é maior do que qualquer dia mau na minha e na tua vida. Por isso eu quero te falar aqui nessa noite, fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Eu quero aqui dizer para você que é da parte do Senhor, você que está aqui, entrou aqui carregado, se sentindo, sabe, peso, está desanimado, começou o ano, os primeiros dias parecia que ia, e aí não foi, e aí já desanimou. Deus tem promessa para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Ele está no processo junto com você, para levar você até conquistar. Mas eu preciso a cada instante me levantar e dizer, o Senhor tem me guardado, Ele que renova as minhas forças, o meu vigor vem dEle, a unção que eu preciso vem dEle, Ele me dá ela. Ele quer fazer isso aqui com você nessa noite. Nós vamos ministrar um cântico aqui, então ore aí, pense aí. Mas sai do seu lugar e vem aqui na frente, para receber um toque do Senhor aqui no altar dEle. Aqui é o altar do Senhor e aqui é que Ele ministra a bênção dEle para você. Então você entrou aqui caminhando faz 30 anos, faz 20 anos, faz 10 anos, faz 6 meses, faz 1 ano, não sei. Mas está cansado, está sobrecarregado, está com vontade de desistir, de parar. Não, esse é um ano para a gente viver grandes coisas, mas eu não quero viver as grandes coisas do Senhor para a minha vida, se eu olhar para trás e ver gente que ficou para trás. Quantos irmãos, que receberam promessas, quantos cultos, eu estava ali abraçado com irmãos, jovens do meu lado, que receberam promessas naqueles dias, e eu naquele dia não recebi, mas ele não está aqui nessa noite, não está na casa do Senhor. Isso é triste, e são muitos, jovens que eu vi Deus usar com curas, estão agora no Facebook colocando foto de uísque, cerveja, e aí encontra com eles, não, ele pode beber sim, não, mas você não fazia isso, Deus te usava, não, mas, não, no processo ficaram, desanimaram. Então às vezes é duro você conquistar uma promessa de Deus e olhar para trás e ver que alguém foi engolido por Amalequita no deserto. Então, irmão, Deus quer te renovar aqui nessa noite. Amém? Vamos adorar o Senhor aí, enquanto você ora aí, enquanto você pensa, se é com você. Glória a Deus, O que o Senhor quer aqui é que esse Espírito, essa unção que estava em Caleb, venha sobre você nessa noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Fecha os teus olhos. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não é uma canção
A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. Perdoa, Senhor. A essência és tu, Jesus. Perdemos o caminho. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. E recomeçar. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa Perdoa, Senhor. pelo que eu fiz. Pelo que eu fiz com a unção do Senhor, com os dons, com o chamado, com a promessa. A essência és tu, Jesus. Ricandaralassuriamas. Oh, aleluia. Oh, irmão, onde estava Caleb durante 45 anos? A gente não ouve, não lê muito sobre Caleb durante 45 anos. Mas depois de 45 anos ele aparece assim: olha, eu tenho o mesmo vigor. Isso quem faz é Deus. Deus quer fazer com você aqui hoje, nessa noite. Dentro da sua casa, você está cansado, triste, desanimado. Sai do seu lugar e vem aqui, porque o Senhor vai te dar um toque nessa noite. Te dar um toque para você voltar daqui hoje como um guerreiro, como uma guerreira, dizendo: eu vou para a guerra de novo, porque o Senhor tem me conservado isso. É Ele que faz, Senhor, amados. Não somos nós. Não há poder em nós. Na nossa carne não há poder em nós. É o Senhor que faz. Caleb declarou: o Senhor tem me conservado, me guardado, me abençoado com vigor. É Ele que faz. Rei de imensurável valor, ninguém pode explicar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Sim, diz o Senhor. O Senhor me mostra você correndo contra os homens e vencendo os homens, e correndo e vencendo até corridas contra os cavalos. Você vai correr mais forte, com mais vigor. O Senhor está tocando na tua saúde aqui nessa noite. O Senhor está renovando a tua saúde aqui nessa noite, curando. Essa enfermidade aí está sendo curada.
curada aqui nessa noite, em nome de Jesus. É o Senhor que te toca. Você vai correr. Você vai correr. Com o vigor do Senhor, você vai correr. Ô irmão, hoje é noite de comer aqui aquilo que o profeta comeu e correu. É noite de comer aquele pão que vem do céu e correr, porque a caminhada é longa ainda. Elias, acorda, levanta, come e volta o seu caminho e corre. Irmão, o Senhor não desistiu de você, não mudou os planos para você. Aquele que fez a promessa está no processo, Ele vai cumprir a sua vida. Mas você entrou aqui nessa noite dizendo assim: Senhor, eu não acredito que aconteceu isso na minha vida nesses dias. Se levantou essa guerra, ei, o Senhor te dá unção aqui nessa noite para batalhar de novo e para vencer de novo em Cristo Jesus. Oh, eu vejo o Senhor te renovando aqui, irmão. Vejo o Senhor te tocando com renovo. Fortalecimento do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que te renova, que te toca nesse lugar aqui nessa noite. E Josué abençoou Caleb, e Caleb foi, guerreou e conquistou a sua terra. O Senhor era com ele, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, minha irmã. A tua casa não está perdida, tem promessa do Senhor para a tua casa, e no processo Deus está se manifestando aqui hoje, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus, aleluia, aleluia. Amém. Rapidamente, se alguém puder sair daí, vir aqui, dar um abraço em alguém aqui, dar um abraço cheio de unção aí nesses amados, recebê-los aí.